Eu acho interessante a gente falar isso, porque normalmente a gente tem uma tendência a separar a parte da fé e da razão, né? Sim. E na verdade elas têm que andar juntos. Eu não sei se isso tem muito as raízes da época que o conhecimento da religião era só na mão de poucos e a grande maioria, assim, não entendia o que estava, mas só recebia a informação e tinha que acreditar. Então, eu acho que esse processo de entender que a razão e a fé podem andar juntas e isso colabora muito, é um processo muito interessante. E isso é bem presente na sua fala. É muito forte isso para mim, porque quando há dogmas, né? Dogma é uma coisa assim que eu respeito, mas é do tipo assim, olha, não tem de explicar, aceita e acabou, né? Mistérios da fé. Pois é, mas Tá isso me lançava uma profunda contradição. Depois que você estuda jornalismo e filosofia, mas peraí, por que a minha inteligência, que foi dada pelo mesmo Deus, que eu tanto reverencio e venero e adoro, ela é contrária à minha fé? Não pode ser, alguma coisa está errada. Isso não me deixava confortável. Não, eu ficava numa situação terrível, mas não pode haver dogmas. Né? A gente tem permissão de conhecer até um ponto onde a nossa inteligência pode chegar. Mas existe aí uma série de coisas que provam que muitas das coisas que a gente achava que tinha que ser dessa forma, né? Não tenta explicar, aceita e acabou, não são na realidade, elas podem ser explicadas. Uma pergunta que mais me batia na cabeça com força quando eu me tornei espírita: por que uma criança que não fez mal a ninguém nasce com câncer? Sem a reencarnação, como é que eu vou explicar isso? Por que um ser encarna no nosso planeta e aos 5 anos de idade já toca violino e piano e faz composições de música como Mozart, que segundo a Revista Espírita reside hoje em Júpiter, porque é um espírito altamente elevado, e ao lado da casa dele em Júpiter mora Cervantes, outro grande emissário de luz entre nós, grande escritor, né? Então, por que Deus coroou esses seres com essa inteligência brilhante? Sem o espiritismo, como é que a gente explica isso? Se Deus é soberanamente justo, perfeito, bom, cadê a justiça? A justiça você só encontra, são questões que a doutrina espírita esclarece. E que dentro do viés de outras religiões eu não encontrava essas respostas, né? Isso me incomodava muito. Isso era uma questão que me deixava muitas vezes, até como seminarista, quando alguém me perguntava isso, a gente dava respostas de teologia antiga e tal, mas não convence, né? Aí a reencarnação, ela se torna um caminho para esclarecer. Para entender. Para entender por que é assim. Mas por que eu sofro? Por que uma criança nasce numa família que tem todos os recursos e benefícios e outra nasce na mais extrema pobreza? Cadê a justiça de Deus? Então aí é um caminho inclusive para o ateísmo. Um dos momentos em que a doutrina espírita foi codificada foi um momento de grande crise de fé. Os revolucionários franceses, o senhor é historiador, me permita a ousadia de comentar, mas os revolucionários franceses diziam: temos que enforcar o último rei com as tripas do último papa, porque a nobreza e o clero na França estavam muito mal vistos. Déspotas, né? Déspotas, exatamente, né? A teoria do direito divino dos reis e outras coisas que marcaram a Idade Moderna e a crise dessa Idade Moderna com a queda da Bastilha, foi um momento de muita crise de fé. Igrejas estavam virando museus. Exato. Ninguém acreditava mais. E aí, olha como não existe coincidência. Exatamente nesse momento, quando os movimentos ateístas mais fortes estavam se desenvolvendo, principalmente na linhagem de Feuerbach, Ludwig Feuerbach, né, que inclusive deu uma grande contribuição para a estruturação vamos dizer assim, da doutrina marxista, né? Feuerbach dizia que Deus era uma projeção da mente humana. Olha, o homem covarde e fraco que não aceita a sua limitação, que vai um dia morrer, ele tem que explicar de alguma forma isso. Ele encontra na sua mente, na sua criatividade intelectual, essa figura que não existe, que é Deus. Exatamente nesse período, quando essas teorias estavam vingando, quem surge? O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. Professor, né, das universidades francesas, das mais conceituadas da época, para exatamente ele fazer esse trabalho de estudo e aprofundamento. Não, peraí, não é porque eu tenho um calo que eu vou cortar o dedo todo, eu vou cortar o calo, não o dedo. Não é porque alguns religiosos se desvirtuaram do seu caminho que não existe Deus.
Essa é a pior consequência de um religioso não cumprir bem o seu papel. Porque ele pode levar pela sua má conduta a ideia de que Deus não existe. E que, portanto, não há nada, não há razão. Nesse mesmo período, vejam como Deus é sábio, como não há casos. Quem que estava na Rússia escrevendo grandes romances de alto conteúdo, de conteúdo realmente edificante? Dostoiévski. Que no livro Irmãos Karamazov cita lá, né, o personagem principal, que é um livro que comenta um parricídio, né, um filho que mata o próprio pai, ele cita, se Deus não existe, então tudo é permitido. Por que eu vou me comportar bem? Por que eu vou ser ético e moral? Se não existe nada, se não existe vida futura, se Deus não existe, então tudo é permitido. Esse trecho do livro me lembra popularmente o abrir a porteira, né? Exatamente. Né? E olha como nessa época Kardec dá uma contribuição importante, um professor, um estudioso, discípulo de Pestalozzi, se compromete nesse período de alta descrença, de ateísmo, né? Fundamentado filosoficamente, ele vai, rema contra a maré e organiza a codificação. Um movimento fortíssimo, né, César? Nossa. Absolutamente intelectual e absolutamente pautado em argumentos interessantíssimos e reais, né? Porque havia não só a teoria, mas o empírico ali. Né? Havia uma experiência social Sim. que estava martelando e dizendo isso para o mundo, né? E comprovada, né? Porque não foi algo que ele escreveu. Kardec submeteu os textos a diversas revisões, ele não fez um trabalho leviano, né? Ele foi exatamente profundo naquilo que ele fez, submetendo a uma pesquisa muito séria, diversas leituras, para chegar na organização final que nós conhecemos. E guardadas as devidas proporções e com muito respeito, Kardec foi um jornalista. Foi. Porque ele entrevistou os espíritos. Com certeza. Sim. A pergunta e resposta o tempo todo. Essa figura, a palavra que acho que melhor definiria a conduta dele foi de um grande jornalista que entrevistou a espiritualidade. Exatamente. E olha que missão, né? Missão incrível essa, né? A fonte dele não era tão simples, né? As encarnações anteriores dele o autorizam a falar disso, né? Como uma das encarnações mais dolorosas dele foi com Jean Hus, né, que no século XV foi queimado vivo, porque antes muito de Martinho Lutero, 100 anos antes de Lutero, ele já levantou a crítica ao pagamento das indulgências. Da Igreja Católica daquela época. E ele não tinha nenhuma proteção, acabou sendo morto, queimado vivo. A Inquisição, né? A Inquisição. A Inquisição, implacável, né? Lutero não foi queimado porque ele tinha as costas quentes, né? Com os príncipes alemães que também não aguentavam mais a cobrança que absorveu politicamente o movimento. Exatamente, por isso que vingou, né, o protestantismo, e as consequências estão aí até hoje, né? A igreja luterana, principalmente no sul do Brasil, é muito forte. Exato. É muito forte. A gente tem lá as consequências do movimento luterano. É curioso a gente observar isso. Lutero, né, também saiu do seio da própria igreja, porque ele era da igreja católica, antes de colocar as teses dele contra o pagamento das indulgências. Eu me lembro uma época de estudos de história em que um monge chegou até a causar uma certa ira num dos estudiosos, porque ele dizia assim: cada vez que uma moeda tilinta no cofre da igreja, uma alma sai do purgatório. É uma ironia, muito real, assim, né, com todo o respeito. Né, mas era o período. Se a gente que todos entendam que a gente está falando de um momento histórico. Sim. Né? E dentro do devido momento histórico, todos são santos e pecadores. Sim. Né? E aí é claro que toda instituição, a gente tem pessoas absolutamente sérias e pessoas não tão sérias. Concordo, gênero e número e grau com o que você está dizendo. A gente não deve macular a instituição, porque a instituição é feita de pessoas. A gente costuma falar, poxa, mas nossa, como os judeus foram difíceis quando estavam lá atravessando o Mar Vermelho com Moisés, quanto trabalho deram a Moisés, né, para fazer a peregrinação de 40 anos no deserto. Mas quanta intolerância a gente viu na história. Mas se a gente perguntar como espíritas hoje, quem eram esses espíritos que estavam encarnados lá? E por que foram reunidos? Muitos de nós estávamos lá. Então, quer dizer, é um processo evolutivo. A gente tem que olhar a história também com o óculos de cada época, né? Senão, se a gente fizer a leitura do que se fazia no passado com os óculos de hoje, a gente vai ficar estarrecido. Não tem como.
Inclusive, há historiadores muito famosos que hoje dizem assim, mas será que a Idade Média acabou? É uma pergunta interessante. Ainda se degolam crianças, ainda se queimam pessoas, ainda se estupram mulheres em movimentos. Será que a Idade Média realmente terminou? Movimentos intolerantes. A gente tem uma evolução científica fantástica, mas a gente não teve ainda uma evolução moral que acompanhasse isso, né? Sim. Isso é problemático. Eu falo muitas vezes nas palestras, mas sem criticar nenhuma das correntes religiosas, né? Porque o bom católico, o bom espírita, o bom protestante, o bom luterano, aquele que cumpre realmente a fé que professa, o bom islâmico, né? O praticante do islamismo, né? Não está escrito no Alcorão para que se façam essas atrocidades que a gente vê nas guerras. Em que parte do Alcorão está escrito isso? Quem leu? Que inclusive o Alcorão coloca a caridade como um dos princípios fundamentais. Exatamente. A leitura deturpada dos radicais é que faz isso. O problema é o radicalismo, mas não a instituição em si, o livro em si. É como você julgar a Bíblia, mas poxa, a Bíblia tem tantas cenas de violência narradas dentro dela, mas, gente, quem estava lá, em que momento, em que época da história isso aconteceu? Qual eram os símbolos, linguagem, códigos e etc. Totalmente diferente do nosso, de século XXI.